professor, professora, saudações. Neste bloco vamos falar dos princípios e dos eixos norteadores do projeto político pedagógico de uma escola. Em sede de princípios, que é o que vamos falar agora, nós temos cinco princípios fundamentais referentes ao projeto político pedagógico que são perguntados com frequência em prova de concurso público. De certa forma, ainda que indiretamente, você já os conhece. Nós temos o princípio da igualdade, nós temos o princípio da qualidade, nós temos o princípio da gestão democrática, nós temos o princípio da liberdade e nós temos o princípio da valorização. Valorização do magistério. Então, 5 são os princípios que hão de nortear todo o PPP, todo o projeto político pedagógico de uma escola. O princípio da igualdade, o princípio da qualidade, o princípio da gestão democrática, o princípio da liberdade e o princípio da valorização do profissional da área de educação, a valorização do magistério especificamente. Vamos falar um pouquinho de cada um desses princípios, direcionando o nosso comentário para provas de concurso. O primeiro princípio é o da igualdade. Reza a melhor bibliografia em matéria de PPP que deve, na verdade, haver igualdade de condições para o acesso, a permanência e o sucesso na escola. Então preste atenção, quando falamos de princípio da igualdade dentro do PPP, não estamos falando da igualdade de direitos, e sim da igualdade de condições para acesso, permanência e sucesso, e se não dizer inclusão também dentro da escola. Acesso, permanência, inclusão e sucesso dentro do ambiente escolar. Na sequência temos, conforme a melhor bibliografia, Celso Vasconcelos, o princípio da qualidade. O PPP, diz Celso, deve pautar-se pela qualidade igualitária, geralmente fruto das políticas públicas em educação. Essa tarefa é complexa, pois as políticas públicas em educação visam equacionar a diferença de oportunidade, isto é, igualdade, com a eficiência e eficácia, qualidade. Então, quando falamos do princípio da igualdade, estamos falando da questão de dar igualdade de oportunidades. Quando falamos do princípio da qualidade, estamos falando de eficiência e eficácia. Eficácia consiste em alcançar os objetivos propostos e eficiência consiste em alcançar os objetivos propostos utilizando o mínimo de insumos para fazê-lo. O mínimo de tempo, o mínimo de dinheiro, o mínimo de recursos humanos. Então a qualidade está ligada a conseguirmos o máximo possível gastando o mínimo possível, enquanto a igualdade nos remete à noção de igualdade de oportunidades, o princípio da qualidade nos remete à noção de eficiência e eficácia. Eficácia em alcançar os objetivos. Alcançou o objetivo, foi eficaz. Eficiente foi aquele que alcançou o objetivo utilizando a menor quantidade de insumos, de recursos para fazê-lo. Então, nem todas as pessoas que são eficazes alcançam o seu objetivo, conseguem ser eficientes, porque muita gente acaba demandando de muitos recursos para alcançar um objetivo, enquanto alguns alcançam o objetivo demandando de menos recursos. Então, além de eficazes, foram eficientes. Então, o conceito de eficácia e eficiência estão ligados à questão da qualidade. Não esqueça disso para fins de prova de concurso público. A qualidade tem duas dimensões que não se separam. Para fins de prova, a gente vai dizer que ela tem uma dimensão técnica, que eu também posso chamar de dimensão formal. E para fins de prova, a qualidade também tem uma dimensão de natureza política. A dimensão técnica, segundo Celso e segundo outros autores, tem relação com os instrumentos. Já a dimensão formal tem relação com os procedimentos. Técnica / formal. Técnica relacionada a instrumentos de trabalho e formal relacionada a procedimentos. Instrumentalização e procedimentos abarcam a dimensão técnica ou formal da qualidade. Pedro Demo afirma que a qualidade formal, ela significa a habilidade de manejar meios, instrumentos, formas,
técnicas e procedimentos diante dos desafios do desenvolvimento de um projeto político-pedagógico. Isso é Pedro Demo. Então, recapitulando, a qualidade tem duas dimensões, uma de natureza técnica formal, outra de natureza política. A de natureza técnica ou formal pode ser separada em técnico formal ligada a instrumento, na verdade técnica ligada a instrumento, e formal ligada a procedimentos, métodos e meios para a execução de tarefas. Já a dimensão política, que foi a que faltou, vimos a técnica formal e agora a qualidade no sentido político, ela está relacionada à competência humana em termos de se fazer história, como nos ensina Demo, Pedro Demo. As duas dimensões, tanto a técnica formal como a política, estão juntas, porque a qualidade formal está relacionada à qualidade política e, por sua vez, depende da competência dos meios. Isto é, quando falamos de qualidade, não haverá qualidade técnica e formal sem haver qualidade política e vice-versa. Então lembre-se, para fins de prova, que a qualidade está ligada à eficiência e à eficácia, e está ligada, ou melhor, subdividida em qualidade técnica ou formal e qualidade política. Na verdade, qualidade técnica e formal, formal, e qualidade política, e que uma não existe sem a outra. O terceiro princípio relevante para o nosso estudo é o princípio da gestão democrática. É um princípio consagrado pela Constituição e pela LDB e outras leis vigentes e abrange as dimensões pedagógicas, administrativa e financeira. Já falamos muito ao longo do nosso videocurso e de outros videocursos sobre o princípio da gestão democrática. Falamos da Lei 4751 do ano de 2012, que versa sobre gestão democrática. Falamos na LDB sobre gestão democrática e em vários outros vídeos sobre gestão democrática, de tal forma que falar sobre gestão democrática aqui seria perda de tempo. Você já tem uma noção profunda do que vinha a ser o princípio da gestão democrática. Então fica aqui o material para leitura na sua apostila. O quarto e o quinto princípio. O quarto é o da liberdade. Também é outro princípio constitucional. Também encontramos na Constituição e na LDB. Ele está ligado à ideia de autonomia. Não vai haver autonomia na instituição de ensino se ela não tiver um certo grau de liberdade. E o PPP e o regimento interno de uma escola, são fundamentais para a formação da identidade daquela escola. A partir do momento que uma identidade é formada, uma escola tem a sua identidade porque tem o seu PPP e o seu regimento interno, essa escola, tendo a sua identidade, que se pauta no PPP e no regimento, ela tem autonomia. E se ela tem autonomia, ela tem um certo grau de liberdade. Então, nesse princípio, a liberdade está ligada ao ato de aprender, de ensinar, de divulgar o saber, divulgar o pensamento, a arte, a cultura, enfim. E o último princípio, a valorização do magistério. Muito já falamos ao longo do nosso curso sobre LDB e ao longo do próprio curso sobre a Lei de Gestão Democrática, sobre a valorização do magistério. Tudo que for relacionado ao bom desempenho do profissional, de educação, desde a sua formação inicial, a formação continuada, a condições de trabalho para que ele possa se dedicar à escola, a redução da quantidade de alunos em sala de aula, a uma remuneração digna, a um plano de carreira compatível, ao estabelecimento de um piso nacional para o magistério, tudo isso está ligado à qualidade e à valorização do magistério. A valorização é um princípio central, um dos princípios centrais dentro da discussão do PPP de uma escola. Ok? Então esse bloco é um bloco bem curtinho para que você assista esta aula mais de uma vez para lembrar bem quais são os 5 princípios que hão de nortear o projeto político-pedagógico da escola. No nosso próximo bloco de aula teremos a oportunidade de sermos apresentados aos eixos norteadores do PPP. Um grande abraço e até o próximo encontro.